Quem diria? Lula está diretamente envolvido com a quadrilha de seu filho e foi citado pelo nome por Roberta Luxinger, que teria negociado o repasse de 59 bilhões do governo federal para o governador do Maranhão. Que surpresa! Lula envolvido com corrupção? Não acredito. Esta é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Corrupção Acontece com o Governo, escrito por Presto, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Na última semana, vieram a público mensagens obtidas pela Polícia Federal que mostram Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, intermediando uma reunião entre o governador do Maranhão, Carlos Brandão, e o Palácio do Planalto, ou seja, com Lula. Em um áudio enviado à lobista Roberta Luxinger, que depois repassou a informação ao próprio Lulinha, ela escreveu que, abre aspas, Brandão hoje vai lá no palácio, que seu pai falou que vai prosseguir com aquela liberação da obra dele. Fecha aspas. A reunião realmente aconteceu, pois a agenda oficial do então chefe de gabinete de Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, registra um encontro com Brandão às 17 horas e 40 minutos daquele dia, descrito apenas como reunião executiva, sem qualquer detalhamento do que foi tratado. Cerca de um mês depois, em 21 de junho de 2024, Lula esteve em São Luís e anunciou um pacote de 59 bilhões de reais em obras para o Maranhão dentro do novo PAC, incluindo a renovação da concessão do Porto de Itaqui, a construção de um novo berço no terminal e um novo corredor de transporte na Avenida Litorânea. E como se não bastasse a coincidência de datas, em outra mensagem, Roberta Luxinger mostrou que a coisa é escancarada dizendo: somos governo, tem que pedir tudo e fazer, né? Se não é nosso, é de outro. Se até agora restava alguma dúvida sobre o envolvimento pessoal de Lula na organização criminosa, da qual seu filho faz parte, juntamente com Roberta Luxinger e com o chamado careca do INSS, essa dúvida acabou de cair por terra. Porque até esse momento, sabíamos do roubo do INSS, com descontos aplicados sem autorização em milhões de aposentados, praticado justamente pelo careca do INSS e por Lulinha, cada um pegando sua fatia do bolo. Sabíamos também do tráfico de influência dos dois para tentar viabilizar a negociação no ramo do canabidiol junto ao Ministério da Saúde. Sabíamos do escândalo do aluguel de fachada da mansão usada por Lulinha, alugada coincidentemente por uma testemunha da Lava Jato. E agora, em questão de dias, veio à tona uma quantidade de escândalos que, juntos, formam quase um catálogo completo da corrupção brasileira. Falsificação da assinatura de médicos, movimentação de recursos para paraísos fiscais, mais um caso de tráfico de influência envolvendo a indicação de nomes para cargos em portos, inclusive um cheque de 250 mil reais encontrado em diálogos ligados à indicação do nome para o Porto de Santos. E o mais grave de tudo, a negociação feita por dentro do Palácio do Planalto da liberação de 59 bilhões de reais em obras para o governador de um estado, em troca de favores para os negócios da quadrilha de Lulinha e sua sócia. Esse caso específico do Maranhão é diferente de todos os outros mencionados até aqui por um motivo simples. Ele não envolve apenas Lulinha, Roberta ou o careca do INSS. Ele envolve diretamente, pelo nome, o próprio Lula. Não é mais o filho fazendo negócios nas sombras do pai, mas é o presidente da República, segundo a própria lobista, dizendo com todas as letras que vai prosseguir com aquela liberação da obra dele, como se a liberação de recursos públicos para um estado inteiro fosse um objeto de negociação pessoal a ser usado em troca de vantagens. Depois de décadas de carreira política, dos anos como sindicalista, da fundação do PT, do primeiro e segundo mandatos, da prisão pela Lava Jato e o retorno ao poder, possibilitado pelas lambanças do STF, fica cada vez mais difícil sustentar qualquer narrativa que não seja a mais óbvia de todas. Lula nunca deixou de ser o corrupto que sempre foi. Na verdade, olhando com atenção para o comportamento de Lula desde que ele saiu da cadeia, dá para perceber que ele parece ter voltado ao poder com 3 objetivos definidos. O primeiro é destruir de todas as formas possíveis a vida de quem defendeu sua prisão e apoiou o processo que o levou para trás das grades. O segundo é recompensar generosamente, com dinheiro público, cargos e contratos, todo mundo que ficou ao seu lado durante o período em que ele esteve preso. Os amigos, os aliados e, claro, o próprio filho e a rede de negócios que foi montada nesse meio tempo. E o terceiro, talvez o mais claro de todos, é extrair do Brasil o máximo de recursos possíveis nesses 4 anos de mandato, como se o país fosse uma última grande oportunidade de enriquecimento antes que a idade avançada torne tudo mais complicado.
Diante de escândalos dessa magnitude, a candidatura de Lula à reeleição só tem um caminho a seguir, e esse caminho é para baixo. Se mesmo depois de tudo isso, o eleitor do PT continuar votando nele com a mesma disposição de sempre, isso só pode significar uma coisa: apoio consciente e deliberado à corrupção, inclusive nas suas formas mais repugnantes, como o roubo do dinheiro de aposentados através de descontos aplicados sem qualquer autorização, tirando dos mais velhos, muitas vezes doentes e sem condições de reclamar, uma parte do pouco que recebem todos os meses. Vale lembrar também que na eleição passada foi justamente a Faria Lima, boa parte da grande mídia e vários jornalistas que se uniram e produziram a famosa Carta em Defesa da Democracia, mais conhecida como Cartinha da Democracia, e organizaram a chamada Frente Ampla contra Bolsonaro, trabalhando de mãos dadas para colocar de volta na presidência o maior corrupto da história política brasileira. Pois bem, essa mesma gente que apoiou Lula com entusiasmo, que fechou os olhos para tudo que ele representava, não tem agora absolutamente nenhum direito de se surpreender com o tamanho da corrupção que ele e sua família estão praticando. Era completamente previsível que Lula fosse roubar, isso está na sua natureza e é praticamente sua marca registrada desde os tempos de Mensalão e do Petrolão. Quem apoiou sua volta ao poder sabia ou deveria saber exatamente o que estava comprando. E se ainda assim Lula vencer as próximas eleições, a única saída sensata para o Brasil vai ser o aeroporto, porque o país, sem sombra de dúvida, vai colapsar completamente sob o peso de tanta corrupção, somada ao avanço da restrição às liberdades individuais. Tudo indica que Lula está acelerando, com a energia e a pressa de quem sabe que o tempo é curto, um processo de cubanização do Brasil, como se o seu sonho fosse ver esse país tão rico em recursos e potencial reduzido ao mesmo nível de miséria, controle e escassez em que Cuba se encontra até hoje. É justamente por episódios como esse que o libertarianismo sempre defendeu com todas as suas forças o fim do Estado, porque entendemos com clareza que o Estado nunca serviu para promover justiça social, nem para tirar do rico e dar ao pobre, como tanto prega o discurso de esquerda. Pelo contrário, o verdadeiro beneficiário de todo esse aparato é justamente o político, seus filhos e seus amigos mais próximos, que sem nunca terem produzido absolutamente nada de valor para a sociedade, se apropriaram do dinheiro da população através de impostos e ainda usam esse mesmo dinheiro, extraído à força de quem trabalha, para nos controlar cada vez mais em praticamente todos os aspectos da vida. Enquanto o Estado continuar existindo do jeito que está hoje, o mínimo que podemos fazer, de forma paliativa, é buscar governantes com uma visão menos estatista e com uma fome por corrupção menor do que a de Lula. O que, convenhamos, não é uma barra muito alta de se superar. Mas mesmo que um dia apareça um candidato genuinamente honesto e decente, isso não muda a tendência natural de qualquer estrutura estatal: crescer, arrecadar mais, gastar mais e controlar cada vez mais a vida das pessoas. Não é uma questão de más intenções de um ou outro político, mas é a própria lógica de incentivos embutida no sistema, que recompensa quem consegue extrair mais recursos da população e distribuí-los entre seus próprios aliados. Por isso, a verdadeira missão de quem valoriza a liberdade individual não pode ser só trocar um político corrupto por outro, supostamente melhor. A nossa missão precisa ser acabar de vez com a própria estrutura de poder chamada Estado, porque é justamente essa estrutura, com seu volume gigantesco de recursos concentrados nas mãos de poucos, que possibilita que bandidos como Lula, seu filho e os amigos de seu filho cheguem ao topo do poder e roubem uma fatia considerável da vida de quem trabalha honestamente nesse país. Todos os dias, sem nenhuma vantagem, sem nenhum atalho, apenas produzindo valor real para si e para os outros. Enquanto existir Estado, vão continuar existindo Lulas e Lulinhas dispostos a destruir a vida de milhões de pessoas, para que eles próprios possam viver no luxo mais absoluto, cercados de mordomias, sem nunca terem trabalhado ou produzido qualquer coisa de valor genuíno para a sociedade. O caso do Maranhão, com seus 59 bilhões negociados nos bastidores do Palácio do Planalto, é só mais uma prova, entre tantas outras que já se acumularam ao longo dos anos, de que o problema nunca foi apenas este ou aquele político específico. O problema é a própria existência de uma máquina capaz de concentrar tamanho poder e tamanha quantidade de dinheiro nas mãos de poucas pessoas. Pois sempre que esse poder existir, vai aparecer alguém disposto a usá-lo em benefício próprio, nem que para isso seja preciso negociar a vida de um estado inteiro como se fosse uma simples peça de barganha entre amigos. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!